deixa aceso, mano. Boa noite a todos. Eu desejo aqui hoje que a noite seja a melhor possível e que a espiritualidade superior possa nos envolver para que a gente tenha a paz necessária para ouvir e o discernimento necessário também para captar as ideias que podem nos transformar. Nós aqui do Manuel Bento fazemos questão de, nesse mês, como outros, em que há o alerta sobre questões sociais, nesse mês nós fazemos questão de alertar sobre o suicídio, com várias palestras que são feitas ao longo do mês, e hoje a gente deve estar encerrando esse ciclo, tratando do tema aqui da prevenção. E se faz necessário falar sobre o tema, e vocês vão ver aqui pelos números que eu vou apresentar, o quão necessário se faz. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o tema, tá? Suicídio vem do latim sui, que é próprio, e caedere, Caedere, que é matar. É um gesto deliberado de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Bom, isso aí é básico, Qualquer pessoa entende o suicídio dessa forma. Tá? Mas eu acho interessante ter que escrever sobre isso, da forma como foi escrito, É uma escolha ou uma ação de alto grau de desespero que tem gravíssimas implicações sociais, pois pessoas de todos os países, de todas as idades, de classes sociais diferentes, cometem suicídio, mesmo as ditas religiosas. Então é uma grande discussão que existe, não há uma razão principal, não é coisa genética, não tem a ver com doença, não tem a ver com casos de família, pessoas de todas as idades, classes sociais diferentes, pessoas famosas, pessoas não famosas. Não está em afeto, por exemplo, a pobreza, como muita gente pensa. Pessoas cultas, por incrível que pareça, e pessoas religiosas. Então significa o quê? Na religião as pessoas não estão encontrando as alternativas. Na sociedade também não estão encontrando. Aonde que está essa questão que leva as pessoas a desejar morrer? Aí me fizeram uma pergunta: espírita também se suicida? O que vocês acham? Está isento? Então, não deveria, no meu modo de entender, se houvesse de fato uma compreensão do que é a doutrina espírita. E aplicar, de fato, os ensinamentos espíritas em si. Mas a maioria fica na superficialidade. E quando mexe com o status da pessoa, o status quo dela, aí ela tende a não se aprofundar. Então, aí, como ela fica no raso das informações, acaba sendo influenciada mesmo, tá? Olha, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas que se suicidam todos os anos. Dá para imaginar? A cada 40 segundos? Isso aí são dados da OMS, tá? Que é a Organização Mundial da Saúde. Calcula-se que para cada morte atribuída ao suicídio, produz-se 10 a 20 intenções falhas, que geram lesões, hospitalizações e traumas emocionais e mentais. Então, olha que interessante. Para cada 1 milhão, que de fato acontece, você está falando em 10 a 20 milhões de tentativas. Então, é de assustar mesmo. Porque 1 milhão dá cabo, mas as tentativas são muito mais, que causam outros problemas, certo? Para cada suicídio, há em média 5 a 6 pessoas próximas que sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas. Então, os familiares que ficam sofrem as consequências daquele ato. E aí, imagina 1 milhão, nós estamos falando em pelo menos 5 milhões de pessoas passando por
essas dificuldades todas, a cada ano, né, em função desse ato. Vamos continuar com os números aqui, que eles ainda impressionam. No mundo, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos. A primeira são os acidentes de trânsito. Dá para imaginar que de 10 a 24 anos é a segunda causa? Então, vocês percebem que já está, inclusive, indo para a infância, né? Para o jovem. Homens têm maior risco, pois por 100 mil habitantes, a média é de 7,9 para homens e 2,3 para mulheres. Então, aqui os homens correm maior risco desta fuga. As razões também não se explicam. No Brasil, a taxa de suicídio entre jovens cresce 30% em 25 anos. Jovens em risco. O suicídio é a maior causa de morte entre mulheres de 15 a 29 anos. Então, os homens estão lá na maior grupo de risco, mas mulheres entre 15 e 29 anos, a maior taxa. Então, teoricamente, os homens estão numa faixa etária mais longeva, né? Mais velhos. Enquanto que as mulheres estão mais jovens. Bom, e quais são as principais causas? Não existe uma específica, tá? A gente vai fazer especulações aqui, tá bom? Não há um fator específico e são vários os motivos que levam alguém ao suicídio. Normalmente a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas que, por alguma razão, não são muito bem assimiladas no íntimo. Então a pessoa vive num mundo, esse mundo maluco que está aí fora, um mundo que é exigente, um mundo que faz as pessoas terem que vivenciar coisas absurdas para ter sucesso e tal. É uma pressão externa muito grande e internamente a pessoa não consegue administrar isso. Ela não consegue conciliar o que vai no íntimo dela com o que é exigido pelo mundo. O normal que está aí fora, né? As cobranças sociais ajudam, pois são intensas e geram sentimentos nada fáceis de se lidar, tais como ansiedade, medo, incapacidade, insegurança, preocupação, fracasso, humilhação, culpa, remorso, depressão, perdas e etc. Então, sociedade pressionando, as pessoas entram nessas... Começa com ansiedade, né? Medo das situações, e por aí vai entrando num mar de sentimentos negativos. Vai acumulando. A sociedade atual exerce forte influência no aumento do número de suicídios, pois gera diversas situações onde competitividade, agressão e insensibilidade imperam, criando um campo fértil para que os transtornos emocionais se desenvolvam. Acabei de falar, o mundo aí fora é um mundo que exige muito, não é um mundo estruturado para a espiritualização em si da pessoa, para a pessoa entender que ela tem que ser algo e não ter para ter sucesso, né? Ou pelo menos para demonstrar. Então é uma sociedade que ela não consegue trabalhar o emocional das pessoas. A maioria das pessoas trabalham em ambientes tóxicos. E olha que eu não estou nem falando dos bancos, tá? Certo? Já tem gente que riu ali porque sabe que... A maioria trabalha em ambientes tóxicos, onde a exigência se faz muito grande, as pessoas se sentem infelizes com o que fazem, e, como não encontram respaldo no próprio mundo que está aí fora, acabam entronizando esses sentimentos todos, né? E acabam não expondo isso. É do externo para o interno, e o interno não consegue suportar. Recentes estatísticas mostram que esse crescimento também ocorre por questões demográficas e populacionais que causam problemas sociais de difícil administração e solução. Então, quanto mais crescimento há, né, quanto mais pessoas há, maior competitividade há. E aí também maiores
dificuldades da pessoa se estabelecer, vamos assim dizer, emocionalmente, principalmente. A falta de religiosidade, de fé e da crença na existência de algo além da vida também contribui de forma decisiva para o suicídio. É a questão da concepção materialista que a gente acabou de falar. Como você lá no mundo não é incentivado a espiritualizar-se, e é um mundo de competição, o que prevalece lá é a matéria. Certo? Só que nós somos espíritos usando uma matéria. O conhecimento e o devido estudo da doutrina espírita nos mostra que dificilmente há casos de suicídio que não sejam precedidos por um processo obsessivo intenso. Exemplo, o caso Hilda, do livro Vozes do Grande Além. O que eu estou falando aqui, aí já é eu aqui, tá, gente? Que cheguei a essa conclusão baseado em tudo que acontece. Esse exemplo aqui deste livro, o espírito fala que ela foi responsável por ter deixado se influenciar pelo negativo, de entrar em estado depressivo, né? Ela não conseguia lidar com as situações do mundo, tudo e tal, então ela entrou nesse estado. E com isso ela recebeu amplificação desses seus sentimentos através de espíritos que estavam infelizes também. E aquilo foi amplificando nela o desejo de... E quando ela estava com uma taça de veneno para beber, para dar cabo da sua vida, ela recebeu uma luz. Espíritos, né? Luminares vieram e confortando, falando para ela não fazer aquilo e tudo e tal. Ela fraquejou. Mas, naquele mesmo momento, parece que essas entidades vieram e suplantaram a luz, a abraçaram e falaram, tem de beber, tem de beber, tem de beber, e ela mesmo relutante, acabou bebendo. Então isso aqui é o exemplo disso que eu estou falando para vocês, porque as pessoas ficam falando, como é que uma pessoa faz isso? Ela está num estado tal de emoção e de influências que ela não consegue se libertar, é difícil. Por isso que não pode, sabe, ficar criticando a pessoa que faz isso, sabe, usando de preconceito com a pessoa que faz isso, porque não é fácil, não é simples. Agora vamos falar do grande problema para o suicida. A grande surpresa para o suicida, e que lhe traz grandes problemas após o seu ato translocado, é justamente algo que ele não acredita e por isso mesmo não considera: o fato de que a morte não existe. Ele está querendo dar cabo da vida para se livrar da vida, por não acreditar em nada. Lembra o conceito materialista? Não acreditar em nada depois. Só que, como é algo que ele não esperava, fica mais confuso do que já estava, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Isso é a causa de mais sofrimento. Dá para imaginar? Já estava num estado aqui perturbado. Aí agora conseguiu mais uma perturbação. Porque achou que ia se livrar. Continua, né? E agora com mais um problema para resolver. Além da decepção, agora tem mais um sério problema para resolver. Ainda se vê vivo, vê o seu corpo físico danificado, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado, fica então mais confuso. Que hora ele está lá, hora ele está aqui. Né? Lá que eu falo é no plano espiritual. Nesse estado, procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque estas não o ouvem e nem mesmo o notam. Situação inusitada, pois está no mundo espiritual sem ter desencarnado e está no mundo físico sem ter o corpo de carne. Qual o período? Tem muitas teorias. Qual o período que ele vai ficar nessa situação? Não tem uma equação para isso. Não tem uma soma exata. As pessoas ficam tentando conjecturar coisas, mas não, cada um é cada um.
Tudo vai depender da situação dele, das razões que o levaram a fazer isso, das influências que ele recebeu para fazer isso ou não, e por aí afora. Então, sem conjecturas. O fato é que ele vai passar por um processo de perturbação durante um período. Agora, qual é esse período? Vai depender de cada um. E eu diria mais, vai depender também da forma como os que ficaram aqui encaram essa situação. Porque se os que ficaram aqui ficam penalizados, escandalizados, se culpando e culpando a pessoa que fez, que tipo de energia elas estão emanando para ele? Então, os que ficam aqui, na verdade, tem que orar, tem que, desejar luz, tem que desejar o bem para ele, que ele possa encontrar lá aquilo que ele não encontrou aqui. É desta forma que nós temos que agir. Só que nós estamos vivendo num mundo onde a religião tradicional diz que o suicida não tem perdão, que não se pode orar por eles. Você já deve ter ouvido falar disso, certo? Que é um absurdo. Quem é que mais precisa de oração? Vocês entendem a incoerência que existe? Vou ter que acelerar um pouco. Vamos falar agora do desesperador desejo de se matar. No momento que tem ideias suicidas, a pessoa combina duas ou mais emoções, sentimentos ou pensamentos conflituosos. É um estado interior muito confuso e conturbado, chamado de ambivalência. Ela não quer, mas fica, fica trafegando em uma coisa e a outra. Lembra do caso da Hilda, né? Que eu acabei de citar. Ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só. Uma solidão sentida como um isolamento muito triste e insuportável. Aí, entre parênteses, eu coloquei, começa então o processo obsessivo, que é esse das influências que eu disse para vocês, que acontece. Você baixa a tua energia, você fica numa retroalimentação de sentimentos negativos, depressivos, você atrai. Não? Muita gente tem o desejo de revide ou imposição do mesmo sentimento negativo aos outros, querendo que sintam o mesmo que ela. E por incrível que pareça, até depois da morte. Então aqui é a pessoa que ela, não tão espiritualizada e não tão moralizada, ela deseja aquilo para fazer mal ao outro. Quer dizer, ela faz mal a si para se vingar do outro. Isso tem no plano físico, como tem também no plano espiritual, porque o espírito não muda só porque desencarnou, tá bom? Outras pessoas sentem vontade de desaparecer, fugir, ou de ir para um lugar ou situação melhor. Quase sempre sentem uma necessidade de alcançar paz, descanso ou um final imediato aos tormentos que não terminam. Na concepção dela, os tormentos não terminam. Ela não encontra alternativa, né? Ela não tem esperança. Tamanho é o sofrimento que, na maioria das vezes, além da mente enferma, o corpo também se ressente, onde baixa, então, o desânimo total. Você começa a perceber uma pessoa que está com ideação pelo comportamento físico dela. Ela se apaga. Ela fica, né? Não é aquela pessoa que você estava habituado, alegre, feliz, ou então que traz aquela energia, ela está ali, apagada. Então dá para perceber. Apesar de que você vai falar, ela não vai te dizer, mas perceber, entre aspas, dá para a gente saber que a pessoa está depressiva e por aí afora. É como uma pessoa nesse estado se revoltar e se fazer perguntas do tipo. Vou colocar umas perguntas aqui. Eu tenho certeza que pelo menos uma delas, algum de vocês já se fez. Numa fase da vida de vocês. Não quer dizer que você tenha ideação suicida, entendeu? Mas está no caminho. Outra coisa, se eu estourar um pouquinho o tempo, alguém vai querer se suicidar aqui? Não, né? Então tá bom.
que estou fazendo nesse mundo? Nada que faço dá certo. Não precisa ficar contando quantas que você já falou, tá? Depois vai procurar lá o DEPOI para se... Ninguém me entende. Isso aqui todo adolescente fala, né? Por que ninguém gosta de mim? Qual o sentido da minha vida? O que fiz para merecer isso? Isso aí as mães falam direto. Antes de jogar o chinelo, é lógico, né? Por que Deus está me punindo? Olha, aqui já começa um processo, né? De descrença, inclusive, em Deus, né? Porque eu sou um perdedor e um peso para minha família? Será que a minha família não será mais feliz sem mim? Vale a pena viver assim? Você já imaginou uma pessoa se fazendo essas questões? Intimamente, e ali ela não está entrando num estado perigoso aí, né? Uma situação perigosa, de fuga, né? De querer fugir? Confusas, tristes e desesperadas fecham-se no monodeísmo, de que a única solução para os problemas é a fuga pela morte. É o monodeísmo. Não consegue pensar em outras, então ela fica reformulando aquilo, rememorando. O problema do monodeísmo é a retroalimentação constante da ideia principal da fuga, que passa a ser amplificada pelos também infelizes companheiros espirituais, que é o que a gente já falou. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos exatos muito mais do que imaginamos. Na maior parte, eles nos dirigem sem o sabermos. Questão básica essa do Kardec. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos mais do que a gente imagina. Que tipo de espíritos nós queremos nos influenciando? Quem é que vai decidir? São eles? O que vocês acham? São eles que decidem ou somos nós? Através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, daquilo que a gente escolhe vivenciar, daquilo que a gente escolhe ver durante nossa manhã. Se você liga seu programa, já liga nos programas de notícia que está esse desgaste o tempo todo, imagina. Que tipo de influência você está recebendo e o que, né? A sintonia é nossa, tá? São 4 os sentimentos mais comuns de quem pensa em se matar. É conhecido, gente, como 4D. O que são os 4Ds? Desamparo, a pessoa se sente desamparada. Desalento, como ela não encontra um amparo, ela fica desalentada, ela começa num processo de, sabe, de não acreditar, né, de se entregar. Entra em desespero, porque não encontra alternativas ou soluções para os seus questionamentos emocionais. E, por fim, vem a depressão. Então, esses são os 4 estágios que levam a pessoa a ficar numa situação como essa. Agora nós vamos ver mitos e verdades sobre o suicídio. Coisas que pessoas falam que é mito e outras que, de fato, são verdades, tá? Mito. Pessoas que falam sobre suicídio não intentam se matar. Qual que é a verdade? A maioria das pessoas que falam, de fato, se suicidam. Porque ela está, na verdade, num processo de afirmar para si mesma, né? Ela vai jogando isso, dependendo da resposta que vem, ela vai se autoafirmando. A maioria dos suicídios ocorrem repentinamente, sem qualquer aviso. A maioria dos suicídios é percebido por sinais discretos, comportamentais ou verbais. Essa questão aqui é comum para os familiares. Não entendo, estava tudo certo, estava tudo normal, não tinha
Foi uma surpresa. Porém, a pessoa estava demonstrando e talvez os familiares estavam percebendo. Alguém com propensão ao suicídio está realmente determinado a morrer. Será? A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver ou morrer. Lembra que a gente falou da ambivalência? Ela não está determinada. Ela está ali numa luta. Hã? Somente pessoas com transtornos mentais é que cometem o suicídio. O comportamento suicida independe da existência de transtornos mentais. Conversar sobre suicídio pode despertar um interesse e até encorajar o ato. Tira um tabu falar sobre o tema. Hã? Conversar abertamente pode fazer a pessoa sentir-se acolhida e aí pedir ajuda. Ela vai sentir que ela encontrou um espaço para poder falar o que sente. Porque se ela vem e fala, isso é bobagem, imagina. Né? Imagina, você tem a vida inteira pela frente. Atenção, né? O suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Tem pessoas que falam que é covardia, tem pessoas que falam que é coragem e falta de Deus. Hã? Suicídio é um ato de desespero de quem sofre muito e já não sabe como lidar com a dor. Gente, ela está com uma dor profunda, precisando de consolo, de acolhimento e não de julgamentos. Hã? Agora nós vamos falar de mitos e verdades espíritas sobre o suicídio. Vocês acharam que o espírita não ia ficar de fora? Mito. Todo suicida vai para um local trevoso que agrega os que se mataram, o Vale dos Suicidas. Vocês já devem ter ouvido isso, baseado no livro do Camilo Castelo Branco, Vale dos Suicidas, que tem a ver com a história dele, e não de qualquer outro suicida. Esta é a história, eu coloquei história com E, tá? Porque não é uma história de fato. É a história de um espírito católico com ideias de punições. Kardec desconhece esse vale. Kardec entrevistou vários suicidas, em diferentes situações. Esse vale surgiu em função desse livro, tá? Então a gente precisa ficar atento. O suicida vai sofrer no plano espiritual pelo tempo que ainda restava da sua vida física. O espírito adora fazer conta. Não, ele tinha que viver 60 anos, ele se matou com 40. Vixe, vai ficar sofrendo 20 anos. Como se o tempo aqui fosse igual ao tempo de lá. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O espaço-tempo de quem está desencarnado é diferente de quem está encarnado. Não dá para a gente medir para a nossa régua, entende? Na sua próxima reencarnação, o suicida viverá apenas o tempo que restava da última vida. Aí, de novo, ele tinha que viver até os 60, se matou com os 40, vai reencarnar e vai morrer com 20. Como se Deus também fizesse, né, se os espíritos superiores planejassem os nossos reencarnes baseado em conta matemática, em débito e crédito, contabilidade, né, débito e crédito. Para com isso. O reencarnes visa o amor e não a dor ou punição. E o principal objetivo é o crescimento espiritual. Todo suicídio é visto com desprezo, decepção e tristeza pelos espíritos superiores. Ah, será? Espíritos superiores são assim chamados por já não terem mais as paixões humanas. E o entendimento deles sobre nós é maravilhoso. O suicida será castigado pelo seu ato, então vai demorar mais para um novo reencarne. O espírita que adora botar uma pimenta na... A justiça divina não é idêntica à dos homens, não há castigos, mas compreensão e amor. A gente não consegue entender isso. Compreensão e amor.
O suicida trará na nova vida indícios físicos de seu ato através de marcas ou doenças. Pode ser, como pode não ser, tá? O reencarnante suicida não necessariamente trará doenças ou marcas de atos anteriores. Vai depender da necessidade dele ao reencarnar, do planejamento que ele fez. Não somos nós que vamos determinar isso. A história é de cada um. Todo suicida trará na nova vida reflexos da vontade de se suicidar e poderá fazê-lo. Parece que vira um vício. Entendeu? Quem fala sobre isso é André Luiz e carece de comprovação através do controle universal dos ensinos dos espíritos de Allan Kardec. O Kardec, para aceitar qualquer coisa que viesse dos espíritos, primeiro precisava vir de vários espíritos e de médiuns diferentes. Aí ele fazia um compilado e aceitava. Vindo de um único, ele questionava. Entendem? Nossos comportamentos físicos viciosos com comida, bebida, fumo, drogas, nos tornam suicidas involuntários. Todos nós aqui somos suicidas involuntários. De novo, é uma narrativa de André Luiz que, além da comprovação, precisa ser analisada sobre a luz da razão. Ora, como é que eu, por comer fast food, que é o que tem hoje em dia, posso ser considerado um suicida involuntário? Dá para imaginar alguma coisa assim? Agora, se eu vou lá e fico enchendo o caneco, aí, de fato, se eu estou fazendo coisas, né, que prejudica, aí pode ser. Mas a maioria não. Por fim, todas as pessoas que já nascem com problemas físicos possivelmente foram suicidas. É outra teoria furada essa. Outra afirmação que carece de base doutrinária, Vida e Questões 258 a 273 do Livro dos Espíritos. Questões 258 a 273 é a escolha das provas. O espírito lá faz as escolhas. E ele vai decidir o que é bom para ele ou não. Naturalmente que assessorado, né, por mentores. Agora vamos falar de atitudes de prevenção ao suicídio, porque o objetivo é esse, certo? Considerando que o suicídio é uma espécie de fuga dos problemas devido a uma profunda insatisfação da pessoa com a vida, a melhor forma de prevenção é possibilitar que a pessoa adquira plena consciência da sua espiritualidade e, portanto, mantenha-se satisfeita consigo mesmo. A pessoa tem que estar em paz, ela tem que estar de bem com ela mesma. Mesmo nesse mundo caótico que nós estamos aí. Porém, num ambiente social caótico, orgulhoso, competitivo, padronizado, não espiritualizado e propenso a corromper valores morais, esta tarefa não é fácil. Não é fácil você espiritualizar-se e viver nesse mundo aí, tá? Espiritualizado. Mas quanto mais pessoas espiritualizadas nós tivermos no mundo, melhor o mundo vai se comportar e essas questões todas aqui deixam de ser problemas. É preciso aprender a pensar fora dos padrões estabelecidos e buscar a satisfação em valores, conceitos e atitudes que não são privilegiados na sociedade. Quais são os valores, conceitos, atitudes que a sociedade aí não privilegia, de um modo geral? Humildade, paciência, religiosidade, tolerância, afabilidade, generosidade, caridade, altruísmo, honestidade, confiabilidade, amorosidade, etc. Esses são os valores, são os conceitos que lá fora dificilmente são considerados. É preciso cultivar ideias, atitudes e sentimentos que privilegiem a vida. E aqui eu batizei de 5A. A gente tinha o 4D, agora a gente tem o 5A aqui. O 4D é o que leva a pessoa, o 5A é o que pode ajudar na prevenção. Primeiro é um amparo, a pessoa tem que se sentir amparada, auxiliada. Alento, ela tem que se sentir, né, alento, ela tem que estar motivada com aquilo que ela está recebendo.
A aceitação. Ela tem que se aceitar do jeito que ela é. O que vai trazer confiança para ela. Aceitação do momento dela mesma em relação à vida e por aí afora. A alegria. Ela tem que estar... Quando ela se aceita e ela está sentindo alento, ela está sentindo que ela pode se falar, que ela pode... Ela se sente viva, alegre, bem-estar. E, por fim, a atividade. Se colocar em atividade, numa ação do bem. A pessoa que está em atividade, está com a mente ocupada, que ela está num trabalho voluntário, por exemplo, ela não tem tempo para ficar pensando. Até porque ela vai encontrar pessoas em situação pior que a dela. Isso se ela não querer se matar junto os dois, né? Brincando aqui, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Desculpa, eu faço umas brincadeiras de vez em quando, porque o tema não é fácil, né? Agora vamos ver os cuidados dos pais em relação a esse tema e a gente já vai encerrar aqui, tá bom? Não precisa se matar não, viu? Acompanhar com a devida atenção o desenvolvimento psicossocial dos filhos. Isso aqui é o básico. Mas que, infelizmente, muitos pais não fazem. Porque os pais não foram orientados para isso. Tá? E os pais modernos, os da época de internet, de celular com os filhos, esses então estão mais perdidos ainda. Conversar com os filhos como aquele que de fato sabe ouvir. Como é que você conversa com seu filho como alguém que sabe ouvir? É considerando o que ele está dizendo, e não, tá. Não, considerar. Dar uma resposta para ele, que faz ele pensar. Ele vai sentir que ele está tendo um diálogo. Acompanhar sem invasão o que os filhos andam acessando na internet e nas redes sociais. Temos que acompanhar, gente. Tem jeito. O meu irmão, há uns anos atrás, estava desesperado, porque a filhinha dele estava falando lá menina de 7 anos, falando em fugir, em sumir. Aí ele começou a olhar lá as coisas, estava lá um grupinho falando essas besteiras. Foi lá e cortou. A menina hoje está com 15 anos, graças a Deus, né? Saiu fora disso aí. Mas ele descobriu que estava nessa... Conversar, não, observar se os filhos não estão isolando-se demais ou iniciando processos de viciações que podem levar ao desequilíbrio. Principalmente hoje, onde a adolescência vai até os 40 anos, a gente tem que estar atento. Né? Principalmente dos filhos trancados no quarto lá, jogando o tempo todo, sei lá o que eles estão fazendo. Neto só virtual, tá? É isso que vão se conformando aí, viu? Estou falando por mim, tá? Prestar bastante atenção aos sinais característicos de insatisfação. A criança não fala em suicídio, mas fala em sumir, desaparecer, etc. Que foi o que o meu irmão percebeu lá, né? Tornar-se, na medida do possível, amigo ou amiga e confidente para que os filhos se sintam seguros em falar sobre qualquer assunto, inclusive os íntimos. Isso aí é um tabu muito grande também, mas é necessário. Orientar os filhos a se orientarem também para as conquistas, para as conquistas saudáveis dos valores morais não perecíveis em detrimento aos valores materiais. Saber dosar com o filho, né, o que é bom em termos materiais, mas também buscar os valores espirituais. Né? Orientar para que os filhos saibam usufruir das coisas materiais sem apegos excessivos, porque na falta, o emocional vai falar mais alto, certo? Estava habituado a ter, agora não tem. Não cometer o erro de incentivar que os filhos realizem o sonho dos pais, mas seus próprios sonhos. Isso aqui dá uma palestra só para isso aqui. Que, aliás, a gente tem, né? Essa questão. Isso aqui é muito sério, tá? Faz muita gente infeliz. Muitos profissionais, inclusive, infelizes.
conscientizar-se de que os filhos devem ser criados para o mundo e não como sua propriedade ou bibelô. Criamos os filhos para o mundo. Se possível, dar aos filhos a condição para espiritualizar-se, sem forçar uma determinada religião ou crença. Para os pais que vivenciaram situações de suicídio de filhos, é necessário entender que processos de culpa não ajudam, pois somente podemos nos responsabilizar por aqui. O que é esse troço aí que entrou aqui, que eu não estou vendo? Não apareceu para vocês, mas entrou aqui um intromissor, aqui, um espírito que quis bagunçar a coisa. Para os pais que vivenciaram situações de suicídios de filhos, é necessário entender que processos de culpa não ajudam, pois somente podemos nos responsabilizar por aquilo que já sabíamos e não fizemos. É comum os pais culparem-se, tá? Mas como é que você pode se culpar por algo que você não sabia ou que você não percebeu? Vai estar se culpando porque não percebeu? Mas aconteceu. E agora? Vivemos encarnados em um mundo onde as aprendizados são constantes. Tentamos sempre fazer o nosso melhor na medida do nosso conhecimento e entendimento. Então, só podemos nos responsabilizar por aquilo que tínhamos plena consciência. Isso é um processo que nós temos que trabalhar muito na nossa mente, tá? Eu só posso me responsabilizar por aquilo que eu tinha consciência. Quando eu era ignorante, aquilo me fez aprender. É assim que o espírito se desenvolve. Tenho 2 mensagens finais aqui agora, tá? Uma hora você olha para trás e percebe que aquilo que te fez sofrer no passado te faz mais forte no presente. Você suplantou as dores todas, as dificuldades todas, e hoje você é mais forte. É assim que você se desenvolve. E por fim, assim como toda felicidade é passageira, também nenhum sofrimento será eterno. Confie em você e em Deus. É isso. Muito obrigado pela atenção, tá?